João 19, versículo 38. Nós acabamos de cantar Quão grande é o meu Deus. Depois, no final desse entendimento, você vai ter a dimensão de quão grande é o seu Deus, de quão grande Ele foi nessa terra, o nosso Rei Jesus. Amém? João 19, versículo 38, diz assim o texto: algum tempo mais tarde, José de Arimateia, que era um discípulo de Jesus, ainda que secretamente, por causa do medo que tinha dos judeus, rogou a Pilatos que lhe permitisse tirar o corpo de Jesus. E Pilatos concedeu a ele a permissão. Então José de Arimateia veio e retirou o corpo de Jesus. Nicodemos, aquele que dialogou com Jesus durante a noite, veio também, trazendo cerca de 100 libras de uma mistura de mirra e aloés. Assim pegaram o corpo de Jesus e o envolveram em faixas de linho, juntando as especiarias, conforme a tradição judaica de sepultamento. No lugar onde Jesus fora crucificado havia um jardim, e no jardim um sepulcro novo, onde ninguém jamais havia sido colocado. Amém? Até aí. Esse texto é muito precioso, é muito rico. E eu me aprofundando nesse texto, eu revelo algo muito surpreendente, que nos ajudará a entender acerca de finanças e acerca de igreja como um todo, como impulsionar a igreja de Jesus, e do porquê de muitas coisas que nós fazemos. Amém? Analisando profundamente esse texto, nós vemos ali que fala do sepultamento de Jesus, no momento que ele foi sepultado. É algo muito interessante que nós podemos usar esse contexto para falar de dinheiro, falar de finanças. Esse texto nos passa muitas revelações sobre isso. Então, para que você entenda, o investimento no sepultamento de Jesus já começou com ele vivo. Ele estava vivo ali, já começa todo o investimento no sepultamento dele. Lá em João 12, 3, tem o episódio de Maria, quando ela interrompe uma reunião de Jesus, e ali ela leva um unguento, um nardo puro, finíssimo, um perfume que só pessoas com muitas posses teriam acesso. Ela compra aquele perfume, derrama aos pés de Jesus e passa seu cabelo, lavando os pés de Jesus. Todos lembram dessa cena? Algo muito impactante. E aquele, quando ela abre aquele perfume, todo mundo começa a sentir o cheiro daquele perfume intenso, daquele nardo puro, perfume caríssimo. Judas até, no seu pensamento diz: mas nós poderíamos vender esse perfume e dar aos pobres. Jesus automaticamente, ao ler pensamentos referentes, Judas diz: os pobres sempre tereis convosco, mas a mim vocês não terão por muito tempo ainda. Jesus estava dizendo: aproveitem enquanto eu estou aqui. Então ela quebra aquele perfume um dos pés de Jesus. Querido, aquele perfume custou 1 libra. Trazendo para o nosso dinheiro de hoje, equivale a 15 mil reais. Quem hoje usa um perfume de 15 mil reais? Você conhece? Só artistas, pessoas multimilionárias, empresários. Então esse foi o valor do perfume que aquela mulher usou para ungir os pés de Jesus. E Jesus disse o que ela estava fazendo ali. Ele disse que ela estava ungindo para a sepultura. Então ali, o investimento no sepultamento de Jesus começa com ele vivo, naquele momento. Então essa Maria que ungiu os pés de Jesus, ela é a mesma Maria de Lucas 10, 39, aquela Maria que estava aos pés de Jesus, sendo instruída por ele. Ela era uma discípula de Jesus, irmã de Lázaro e Marta, era a mesma Maria. E o texto que nós lemos antes de João vai falar de 2 homens que investiram também no sepultamento de Jesus depois que ele tinha morrido.
Nicodemos era um desses homens. O texto diz que Nicodemos investiu 100 libras de um composto de mirra e aloés para embalsamar o corpo de Jesus, como costume do povo judeu. Aí eu te pergunto, você sabe quanto equivale 100 libras trazendo para o nosso dinheiro hoje? Eu fiz as contas, querido, equivale a em torno de R$1.500.000. Aí vocês perguntam, mas como? Como assim Nicodemos investiu tudo isso? Na verdade, Nicodemos era um homem muito rico naquela época. Ele fazia parte do Sinédrio, era um dos fariseus, um dos principais dos fariseus. Ele era um homem de muitas posses, então o costume entre homens de muitas posses naquele momento era investir forte no seu sepultamento. Então eles investiam essa quantidade de especiarias para que depois que eles morressem, pessoas passassem ali por semanas, meses e ainda sentissem aquele aroma. E ao sentir aquele aroma, relacionassem, bom, esse homem era um homem importante. Então essa era a ideia, investir tanto no sepultamento. E Nicodemos usou o seu investimento no seu sepultamento e ofertou o sepultamento de Jesus, em torno de R$1.500.000. Quem tem o sepultamento hoje em dia nesses moldes, pessoas multimilionárias, reis, né? Artistas, pessoas com muitas posses. Outro homem que o texto diz que investiu no sepultamento de Jesus foi José de Arimateia. Ele era um senador, também participava do Sinédrio, homem de muitas posses. A Bíblia diz que ele investiu, ele ofertou um sepulcro novo. A Bíblia não diz, mas provavelmente aquele sepulcro era dele. Que oferta que não é seu? Eu fui atrás para entender o valor de um sepulcro novo naquela época, escavado na rocha. Não conseguia achar o valor, mas com certeza na casa de milhões. Então, para que você entenda que Jesus teve um sepultamento de um rei na terra, um sepultamento que hoje equivale a milhões de reais, porque ele era rei, ele era digno de ter um sepultamento nessa altura. Porém, o que essas três pessoas que investiram no sepultamento de Jesus tinham em comum, para que você entenda? Primeiro ponto, as três foram instruídas por Jesus, tanto Maria, como Nicodemos, como José de Arimateia. Dois eram seus discípulos. Nicodemos era o homem que ia ter com Jesus à noite e receber instrução. Também foi orientado por Jesus. E o que eu entendo com isso, querido? Ser um discípulo de Jesus, ser orientado por Jesus pela sua palavra, vai nos fazer prosperar na vida. Em todas as áreas, financeira também. Então nós seguimos os princípios que Jesus nos ensina, que a sua palavra nos ensina, inevitavelmente nós vamos prosperar na vida. Entenda isso. E também entender os ensinamentos de Jesus, entender a sua palavra, vai nos fazer entender o porquê já somos prósperos. Amém? E muitas pessoas chegam para o Evangelho já prósperas. E ao acompanhar o entendimento bíblico, as instruções da Bíblia, ela vai entender o porquê que ela é próspera. Existe um motivo. Deus não prospera ninguém à toa, entenda isso. Qual é o principal propósito de Deus nos prosperar na terra? O principal propósito, querido, para que parte dessa prosperidade nós venhamos a retornar para Jesus. No caso, retornar para o seu corpo, assim como aqueles três fizeram. Eles pegaram parte de sua prosperidade financeira e retornaram e investiram no corpo de Jesus, no seu sepultamento. Hoje em dia nós como igreja, nós somos o corpo de Jesus, amém? Todos aqueles que aceitam Jesus, fazem parte do corpo de Jesus, se tornam membros do corpo de Jesus. Então nós somos esse corpo de Jesus, que recebe esse investimento. Amém? Como assim, pastor? Eu recebo esse investimento. Querido, nós somos membros, porém em nosso meio existem membros que estão morrendo espiritualmente e membros que já estão mortos espiritualmente, que fazem parte do corpo de Jesus. Ou você acha que está todo mundo 100% como membro do corpo? O que mais nós temos no corpo de Jesus são membros que estão morrendo espiritualmente e membros que já estão mortos e ainda estão na igreja, desviados dentro da igreja, pecando deliberadamente dentro da igreja.
para esses é que o investimento que chega até a igreja, é o principal motivo desse investimento vir é para tocar esse tipo de pessoa, esses membros que estão morrendo, que estão mortos espiritualmente. E por que essas pessoas estão morrendo, sendo membros do corpo de Jesus? Exatamente pelos mesmos motivos que levaram Jesus à morte. Qual o principal motivo? Pecados, os nossos pecados. O que também levou Jesus à morte, o empurrou para a cruz, a religiosidade dos fariseus daquele tempo, dos líderes espirituais. O que também empurrou Jesus para a cruz, para a morte, os falsos ensinos deles, as mentiras dele, planejando para que Jesus fosse crucificado. Foi isso que empurrou Jesus para morrer. Amém? Então as nossas finanças, quando as finanças chegam à igreja, elas servem exatamente para isso, querido. Exatamente para isso, para voltarem ao corpo de Jesus que está padecendo, aos membros que precisam, que estão morrendo, que estão mortos, principalmente para eles, porque eles também estão morrendo pelo pecado, eles também estão morrendo no meio da igreja pela religiosidade de muitos líderes, também estão morrendo no meio da igreja pelas mentiras e pelos falsos ensinos. É isso que mata o membro, mesma coisa que matou Jesus. Então, para você entender um pouquinho sobre o processo de embalsamento agora. Embalsamento, quando fala de mirra e aloés, aquelas especiarias, tem um propósito no embalsamento. A mirra, ela tem a função de estancar sangramentos, ela tem a função de aliviar dores. O aloés, por sua vez, tem a função de limpar os ferimentos, purificar e perfumar o corpo. Essa é a junção quando acontece o embalsamento. Então esse é o processo de todo investimento das finanças na igreja, exatamente para isso. Para isso que serve o seu dízimo ou a sua oferta. Quando você dizima, você oferta a casa do Senhor. Esse investimento serve para quê? Para manter e gerar um ambiente onde as pessoas, onde os membros possam passar por esse processo de cura, por esse processo de restauração, por esse processo de estancamento de feridas, por esse processo de alívio de dores, por esse processo de purificação, de limpeza pela palavra, diariamente, semanalmente, amém? Para que possam o quê? Retornar à vida novamente. Assim como Jesus retornou à vida depois de 3 dias. Amém, queridos? Amém. Glória a Deus. Entenda, querido, para você aceitar Jesus, você pode fazer isso na calçada, na rua. Alguém pode te abordar, te explicar o plano de salvação, você tendo fé naquilo, confessando Jesus, crendo que Ele morreu no seu lugar e ressuscitou no 3º dia, você está salvo. Para isso não precisa estrutura nenhuma, querido. Mas quando nós falamos de gerar Cristo em pessoas, para que a vida de Cristo seja gerada em pessoas, e que essas pessoas possam automaticamente gerar vida em outras pessoas, aí nós estamos falando de um ambiente, amém, da necessidade de uma estrutura, a qual nós temos aqui. Amém? Para que essa estrutura seja mantida, para que pessoas possam ser curadas, aliviadas de suas dores, limpas e perfumadas pela palavra, nós precisamos investir nessa estrutura. Amém, queridos? Amém. Por isso que você dizima e você oferta na casa de Deus. Glória a Deus.